Você gostaria de viver uma vida frutífera em tudo que você fizer? Tudo que você colocar as mãos, no seu trabalho, no seu casamento, na sua família, tudo que você edificar, empreender, vai dar certo? Eu tenho uma chave para te contar como que isso acontece. Se você quer saber, então fica comigo, porque está começando mais um devocional na presença do Pai para te abençoar. Olha aqui, ó. Esse devocional aqui não é sobre opinião humana, nem religião, nem teologia, nem autoajuda, nem coach, é evangelho. Uma página por dia, um versículo, uma meditação para você ter fé, amém? E um plano de leitura da Bíblia. Melhor presente você pode dar para alguém. Se você quer adquirir, é só clicar no link que aparece aqui na descrição do vídeo e adquirir, vai chegar na sua casa, tá legal? Muito bem. Ó, e no final nós vamos orar juntos. Mas antes, lembre de se inscrever aqui no canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreva. Vem fazer parte aqui conosco e ser muito abençoado. Clica aí. Muito bem, eu vou ler um versículo da Bíblia para você que revela essa resposta de uma maneira muito poderosa. Romanos capítulo 7, verso 4. Olha o que a Bíblia diz. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Aqui está um segredo. A Bíblia está dizendo que aqueles que nasceram de novo, morreram para a velha maneira de se relacionar com Deus, que é baseada na troca e no merecimento, e agora ressuscitou dos mortos e está casado com Cristo, está vivendo com Cristo, e nele, na sua graça, no seu favor, nós podemos frutificar. Vamos voltar aqui para o texto um pouquinho. Quando você está morto para a lei, a Bíblia fala que você passou dessa maneira de se relacionar e agora está vivendo com Cristo, casado com Ele, é a noiva, não é, do Cordeiro. A Bíblia fala que nessa condição de alguém que está com Cristo, vivendo uma relação de amor, é como se ele fosse o nosso marido, que a igreja é a noiva, é a esposa de Cristo. A Bíblia fala que nessa condição você pode frutificar. É uma revelação, é uma chave. Se você é casado, é muito natural produzir frutos, né? Mas logo você vai ver os frutos correndo pela casa de fralda. É o fruto de um casamento normal, não é? E isso não é difícil, não custa. Fazer filho não custa. Essa é a sabedoria de Deus. Tudo é uma santa parábola que Deus nos ensina e nos conta, não é verdade? Isso é tão poderoso porque às vezes nós ficamos achando que realização é construir um prédio, uma casa, fazer uma ponte ou tecnologia. Tudo isso é legal, é uma coisa interessante, é legal de ver, não é? Mas, vamos ser honestos, não é? Nenhuma tecnologia incrível de última geração pode se comparar com um ser humano. Nada, nem de perto. A maior e mais fantástica coisa que você pode produzir na vida é uma pessoa, é um filho. Isso é chocante, isso é poderoso. A vida humana ninguém pode imitar. Nada, jamais. E como que se produz uma vida humana? Se produz quando o marido se deita com a sua mulher e tem uma relação de prazer. É no ponto mais alto do prazer que o filho é gerado, que a grande obra do ser humano é gerada. Tudo que você quer produzir na sua vida, meu querido, no seu trabalho, no seu ministério, na onde você estiver, deve seguir esse princípio. Lembre-se, é no prazer daquilo que você está fazendo que você vai ver o fruto. Quanto mais você, com toda a reverência, usufruir do seu marido Jesus, mais fruto você vai ter. Quando você se alegra, quando você tem prazer em Deus, quando você se deleita no Senhor, né, no seu amado, quando você o adora, quando você gasta tempo com Ele, para tocar nele, não é? Pensando, você está meditando nele, na sua palavra, naturalmente, os frutos sobrenaturais
vão acontecer na sua vida, sobrenaturalmente. Naturalmente, mas sobrenaturalmente. Por quê? Porque você não vai saber exatamente, mas por alguma razão eu estou prosperando no meu trabalho, meu casamento está abençoado, minha saúde está melhorando, tudo está, parece que começando a dar certo na minha vida, por causa do relacionamento. Interessante, quando você lê a história de Abraão e Sara, quando Abraão foi visitado pelo Senhor para ter o filho da promessa, ele tinha 100 anos, e ele nem podia mais ter filho naquela altura. E Sara, a mulher dele, tinha 90, ela era 10 anos mais velha, mais nova que ele, mas era muito velha. E ela também já tinha cessado toda a condição de ser mãe e de ter relação sexual também. Então Sara estava, a Bíblia fala que Sara estava na tenda, atrás da porta, escutando a conversa, atrás da cortina, né? Porque não tinha porta. E o Senhor falou para ele assim: Abraão, daqui a 1 ano você vai ter um filho. E a Bíblia fala que Sara riu naquela hora. Achou muito engraçado, porque como pode um velho de 100 anos, uma mulher de 90 anos, ter um filho? Sara começou a rir sozinha. Mas o que é interessante é o que Sara fala ao ouvir isso. Lá em Gênesis, capítulo 18, verso 12, está escrito assim: riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer. Ela não diz teria ainda um filho, teria ainda prazer. Isso é muito curioso, porque quando você olha a história, Deus disse que eles teriam um filho, mas ela fala, terei prazer. Ela não pensou no filho, ela pensou no prazer. Terei prazer sendo o meu Senhor ainda velho. Ela não ficou assim, eu vou ter um filho, vou ter um parto, como é que é isso? Vou ficar grávida. Não, ela apenas diz, vou ter prazer. Ela fez uma pergunta. Isso é uma revelação muito poderosa. Às vezes nós estamos muito preocupados no fruto. Eu fico vendo algumas irmãs que querem engravidar, né? Elas estão mais focadas em conseguir engravidar, em conseguir ter um filho, do que ter prazer com seu marido. E às vezes, quando elas esquecem isso e apenas vão namorar, ter relação, se alegrar, ter prazer, acabam engravidando. Mas enquanto estão tendo relação sexual apenas com o alvo de ter o filho e não de ter o prazer, não acontece. É uma coisa impressionante. Eu quero dizer algo para você nesse dia. Não se preocupe tanto com o fruto. Não fique focado em dar certo. Apenas se alegre. Tenha prazer no Senhor. Tenha prazer nele. Procure conhecê-lo melhor. Né? Ouvir a voz de Deus, adorá-lo. E quando você menos imaginar, você vai começar a ver as coisas darem certo na sua vida. Quando você tem prazer, o resultado será o fruto sem o seu esforço. Pega aí o seu caderno de anotações, o meu está aqui, cheio de anotações. Escreve aí para mim. Quando eu tenho prazer, o resultado é o fruto sem esforço. Escreve aí. Quando eu tenho prazer, vírgula, o resultado é o fruto sem esforço. Essa é uma chave divina para quem quer prosperar, para quem quer ser abençoado. É uma coisa, quando você está tentando ter fruto no seu braço, ele nunca vai acontecer. Por quê? Porque a força do braço é a carne. E a carne só pode produzir obras. Carne produz obras. Frutos, só o Espírito Santo pode produzir. Vamos ver isso? Gálatas 5, capítulo 19. Olha, diz assim, ora, as obras da carne, são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, parará. Pouquinho para frente, verso 22, mesmo Gálatas 5. Mas o fruto do Espírito, o que a carne faz? Obras, mas o fruto do Espírito. Então veja, carne faz obras, Espírito, fruto. Fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade e fidelidade. Veja que obra
então o que você faz, é da sua carne, mas o fruto é algo que você recebe fluindo no Espírito. Romanos capítulo 8, verso 3 diz assim: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então veja que quanto mais nós focamos em Jesus, mais a nossa caminhada é no Espírito. E quanto nós andamos no Espírito, as exigências da lei se cumprem naturalmente em nós, porque está se cumprindo nele. Quais são essas justas exigências de todas as leis? O amor. O amor por Deus, o amor por próximo, que é fruto de saber que é amado. Porque 1 João 4,19 diz: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Quando você entende o quanto você é amado, você toca na fonte que é o amor, que é Deus. E agora esse amor em você te dá a capacidade de amar o próximo, amar a Deus e dessa maneira a lei está cumprida. Então veja que a Bíblia diz que quando nós andamos no Espírito, a justiça da lei se cumpre em nós, não por nós, em nós. A voz aqui é passiva, ou seja, a justiça de Deus se cumpre em mim, não se cumpre por mim, através de mim. Não é o que eu faço, é Cristo, é o que Cristo fez por mim e se cumpre em mim. Então não depende de mim, não depende de você. Se a lei está cumprida em mim, por causa de Cristo, não por causa de mim, Deus se obriga a liberar as suas promessas, porque essa é a condição. Cumpre a lei, eu libero as promessas. Cristo cumpriu em mim, pelo Espírito, as promessas devem ser liberadas. Jesus cumpriu a lei no nosso lugar, então nós podemos receber a promessa, porque Romanos 10,4 diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Então hoje, o que te resta? Crer e receber todas as promessas de Deus, porque você é amado e esse amor no Espírito está cumprindo as condições para você receber sem merecer todas as promessas de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos orar para que o Senhor libere todas elas na sua vida agora mesmo, você possa frutificar. Mas lembre-se, antes de orar, eu vou salvar esse vídeo, pega o link, compartilhe em todos os seus grupos de WhatsApp, abençoa a vida de alguém e não se esqueça, se inscreve aí agora no canal, clica aí, se inscrever, aciona as notificações, vem fazer parte conosco. Pai, eu oro para que, pelo Teu Espírito, nós possamos frutificar em todas as áreas da nossa vida, não pela força do nosso braço, porque na nossa força só podemos ter obras, mas na dependência do Teu Espírito, desfrutando do Senhor e do Seu amor, pelo prazer em Ti, nos deleitarmos em Ti, nós veremos sobrenaturalmente os frutos acontecerem no trabalho, no casamento, na saúde, em todas as áreas da nossa vida. Eu abençoo os meus irmãos para frutificarem no descanso e no prazer pelo Teu Espírito em nós, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, fica na paz, seja muito frutífero.